Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Começando do zero. Chamar um grande diamante e eu entro aqui em cima. É interessante a reação das pessoas. As pessoas quando me veem pela primeira vez, normalmente elas olham para mim e falam: mas você é o diamante ou filho do diamante? Eu falo: não, eu sou o diamante. E as pessoas têm reações diferentes quando me conhecem. É interessante. Às vezes as pessoas, aquelas de mais idade, aquelas mais maduras, que já trabalharam mais pela vida, já sofreram mais durante a vida, olham para mim muitas vezes e dizem: mas isso não é justo. Não é justo que eu, com 30 anos de trabalho, não consegui conquistar o que você está me dizendo que conquistou em 3 anos e meio. E as pessoas às vezes começam a ficar com um pouquinho de raiva de mim. Então, se você está indo por esse caminho, se você está começando a ficar com raiva de mim, por favor, não fique. Eu não fiz por mal. Eu não construí esse negócio para magoar ninguém, tá? O único motivo pelo qual eu saí do Rio de Janeiro para vir aqui para Salvador foi para mostrar o que cada pessoa aqui nessa sala pode conquistar. Algumas pessoas às vezes não acreditam, preferem não acreditar. Eu não acredito que isso é possível, eu não acredito que isso é real. Eu não acredito que um rapaz de 25 anos de idade pode ter um estilo de vida desse tipo, em 3 anos e meio de trabalho, conquistar isso tudo que eles dizem que foi conquistado. Eu realmente não acredito. E eu posso entender se você está nessa situação aqui hoje, porque ainda hoje, às vezes eu também não acredito que isso tudo está acontecendo. Às vezes eu paro e penso: será que isso é real? Como é que é possível isso ter acontecido com minha vida em 3 anos e meio de trabalho? Uma mudança completa. Eu lembro que eu assisti meu primeiro plano, eu assisti todas aquelas bolinhas, e naquela época eu não achava que aquilo tudo que estavam me dizendo era verdade. Eu realmente não acreditava que aquilo era verdade. Eu não estava dizendo: é claro que isso funciona. Não, eu estava dizendo: tomara que isso seja verdade. Por quê? Porque eu queria que existisse algo que pudesse dar os resultados que esse negócio dizem que dá. Seria tão fantástico se existisse um negócio à minha disposição, que eu pudesse iniciar do zero, como todo mundo inicia esse negócio, e conquistar uma posição que me trouxesse os resultados que esse negócio traz. Muitas pessoas preferem dizer: eu não acredito e pronto, eu não quero investigar. Se você é um convidado que ainda nem entrou no negócio, você está aqui, isso já é um ótimo sinal, porque isso já é um ótimo sinal que você pelo menos quer buscar mais informação, como eu quis. O que diferencia normalmente as pessoas que buscam mais informação para ter certeza se isso é real, ou que simplesmente deixam passar esse negócio? A diferença está que as pessoas que buscam mais informação elas já sabem que elas querem algo mais da vida, que o que você está fazendo hoje simplesmente não está te dando. Elas sabem que elas gostariam de resultados maiores do que estão conseguindo no que fazem hoje. É a minha situação. Não significa que eu era insatisfeito com o que eu fazia. Eu não era insatisfeito com o que eu estava fazendo, tá? Eu estava me formando em engenharia de computação, começando a estagiar como engenheiro de computação. Eu amava o que eu fazia, tá? Só que eu percebi que trabalhando como engenheiro de computação, ou abrindo um negócio próprio, ou trabalhando para uma outra pessoa, eu nunca ia ter todos os resultados que eu sempre sonhei na minha vida. E é isso que você precisa ter para realmente querer acreditar que isso funciona. O primeiro passo para chegar a diamante é querer, não é acreditar, é querer acreditar. Para você começar essa jornada desse negócio, você precisa ter o que nós chamamos de sonho, o que as pessoas chamam de sonho. Hoje em dia, você participa de uma jornada. A sua vida hoje em dia é uma jornada. O trabalho que você escolheu, a vida que você leva, é uma jornada que você está seguindo, né? E muitas vezes você já andou 20 anos trabalhando em alguma coisa.
Muitas vezes você já trabalha há 30 anos e você já está nessa jornada há muito tempo. Você já passou muita coisa. E muitas vezes é difícil você ver um negócio desse, um negócio novo, um negócio que dizem que pode funcionar, um negócio que alguém te convida e você simplesmente pensar: ah não, eu vou começar esse negócio porque eu vou começar ele do zero. Isso é difícil para algumas pessoas. Se você já é um médico bem-sucedido, você já é um advogado bem-sucedido, você já é um engenheiro bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, é difícil você imaginar: eu vou começar uma coisa do zero, né? É difícil. Por quê? Porque você já passou por muita coisa na jornada onde você está hoje. O bom desse negócio é que ninguém aqui precisa abandonar a jornada que você está hoje. Você vai continuar na jornada que você está hoje e vai começar essa também. Você vai começar essa do zero, como todo mundo. Como eu comecei do zero. Zero pessoas, zero pontos, zero informação, zero conhecimento, zero trabalho. Comecei do zero, como Tim Foley, como Terry McEwen, como seus esmeraldas. Então, para começar do zero, você realmente precisa querer alguma coisa. Senão você não vai ter força para começar algo do zero. Algumas pessoas falam: mas não vale a pena, eu já passei 20 anos, já passei 30 anos trabalhando na medicina, já consegui uma boa posição. A minha pergunta para você é: você consegue enxergar no final da jornada que você está hoje, que você está vivendo agora, você consegue enxergar que quando você completar essa jornada, você vai ter todos os resultados que você sempre sonhou em ter? Se você consegue enxergar todos esses resultados, você não tem por que se mover para uma outra jornada. Você não precisa. Agora, se você não consegue enxergar, se você é como eu, tá, que não conseguia enxergar eu conquistando todos os resultados que eu sempre quis na minha vida, tá, todos os sonhos que eu sempre tive, trabalhando dentro da engenharia de computação somente, se eu não conseguir enxergar todos esses resultados, será que não vale a pena então começar uma outra jornada do zero? Talvez valha. Se hoje você está há 20 anos trabalhando em uma empresa e você vê que o máximo que você pode chegar é uma situação que não é o que você sonharia para a sua vida, será que não vale a pena continuar na sua empresa, mas também começar uma jornada onde pode te dar essa situação que você sonharia? E o que é um sonho? Um sonho é algo que você visualiza, um sonho é algo que você mentaliza, um sonho é algo que você pensa e te faz feliz. O sonho é algo que te dá prazer, a ideia de poder conquistar. O sonho pode ser grande, pequeno, mas tem que ser real. O sonho pode ser algo barato, pode ser algo caro, mas tem que ser real. Pode ser algo relativo, nem ser relativo a dinheiro. Mas na maioria das vezes, a maioria dos sonhos indiretamente estão relacionados a ter uma boa renda. Às vezes o sonho da pessoa é simplesmente trabalhar menos, mas para trabalhar menos você tem que ter renda vindo de algum lugar. Às vezes o teu sonho é um estilo de vida melhor para a tua família, uma educação melhor para os seus filhos. O seu sonho pode ser muito caro ou pode ser muito barato, mas realmente não importa quão caro é seu sonho, importa o quanto você quer o sonho que você tem. Isso que realmente importa. Pode ser que você aqui na sala tenha uma renda de R$300. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas aqui que têm renda de R$5.000, R$10.000. Tem pessoas que têm renda de R$100. É um negócio que todo mundo tem acesso. Qualquer um tem acesso a esse negócio. Então talvez você tenha uma renda de R$300. Vamos supor, tá? Talvez seu sonho seja dobrar a sua renda. Talvez seja esse teu sonho. Por que eu digo isso? Porque eu lembro qual era o meu sonho quando eu comecei esse negócio. Eu era uma pessoa sonhadora, mas quando eu comecei esse negócio eu não acreditava que eu poderia realizar grandes feitos. Eu não acreditava que um dia eu ia estar tendo o estilo de vida que eu estou tendo hoje. Eu realmente não acreditava nisso. O sonho é algo que te dá entusiasmo. O sonho é algo que quando você pensa naquilo, você se move, você quer fazer alguma coisa, parece que você quer se levantar para trabalhar e para fazer alguma coisa para chegar mais perto desse sonho. Então se você ainda não descobriu algo que te dê entusiasmo, você ainda não descobriu o seu sonho. Você ainda não descobriu qual a energia que vai te fazer andar por essa jornada. O que você vai estar olhando para o final da jornada
quando você estiver andando? O que você visualiza todos os dias? Eu lembro que todos os dias, por mais de 2 anos nesse negócio, todas as noites sem falta, eu abri esse livro aqui que tem os diamantes. Eu abri esse livro para visualizar o estilo de vida que eles tinham. Eu abri esse livro à noite antes de dormir para ler a história de um casal de diamantes que construiu do zero até conquistar tudo que conquistaram. Isso me dava energia. Eu dormia querendo acordar no dia seguinte para fazer alguma coisa pelo meu sonho. Eu queria dormir e acordar o mais rápido possível para trabalhar, para poder chegar aqui um dia. Então você precisa visualizar o que você quer todos os dias. Todos os dias você precisa visualizar o que você quer. Não como se você tem que ir para o trabalho. Eu tenho que ir para o trabalho hoje, então vou visualizar meus sonhos hoje, né? É como algo que você é obrigado a fazer. Se você fizer assim, não tem prazer. Você tem que fazer isso porque você gosta, porque isso te entusiasma, porque você pensa na possibilidade. Será que é possível eu chegar a essa posição? Se você visualiza todos os dias você vai ter energia de acordar de manhã com vontade de fazer alguma coisa pelo seu sonho. Todos os dias você vai ter energia de trabalhar um pouquinho para andar mais, dar um passo a mais nessa jornada. E você vai começar a jornada do zero, exatamente como todo mundo. Do zero, você começa do zero. E a primeira coisa que você vai ter que aprender a fazer, a dar os passos. Você vai precisar aprender a dar os passos básicos do negócio, a andar por essa jornada. Isso vai ser necessário, andar por essa jornada. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa trabalhar, você precisa se mover. Mas logo no início, quando você começar a andar, vai acontecer o seguinte: você vai bater com o pé numa pedra que você não sabe de onde apareceu. Uma pedra que está na tua frente e que está te impedindo de se mover adiante. Uma pedra que te impede de chegar mais perto do teu sonho. Uma situação no seu caminho que você não sabe como resolver, que parece que te freia um pouco, tá? E vai acontecer. Essa pedra vai aparecer mais cedo ou mais tarde. E se você está há menos de uma semana no negócio, talvez você esteja pensando: mas que pedra é essa, né? Porque para mim, quando eu assisti esse plano, é muito simples. Eu falei: maravilhoso, eu vou patrocinar 6 e vou chegar a diamante. Que problema tem nisso, né? Mas se você já está há mais de uma semana, você sabe que não é bem assim, né? Não é só patrocinar 6, vou chamar 6, patrocinar 6 e chegar a diamante. Não é bem assim. Existem situações no teu caminho, diversos tipos de situações, e ainda bem que existem as situações, porque imagina que sem graça seria se não existissem as situações. Imagina que você chegou a diamante, e é um negócio que simplesmente você vai andando e pronto, vai acontecendo, não tem problema, patrocina 6 e chega a diamante. Imagina que você vai ser reconhecido como novo diamante. É a convenção que você vai ser reconhecido como novo distribuidor direto diamante. Então você vai ser reconhecido. É o momento mais importante. E o apresentador chega e, por favor, agora é um momento muito importante. Nós vamos reconhecer e vamos ouvir a história dessa pessoa, desse casal, desse homem que trabalhou muito, que merece estar aqui. Então me ajudem a receber novo distribuidor direto diamante. E chamam o seu nome. E quando chamam o seu nome, as pessoas ficam animadas por você. Elas levantam, elas te aplaudem, elas fazem elas ficam animadas porque você chegou. E vamos ouvir a história do novo distribuidor diamante. E começa a tocar a música e você entra por esse palco. Você chega de limusine, porque você vai chegar de limusine. E você sobe no palco. E quando você sobe no palco, você vai contar sua história. Agora imagina se não houvessem dificuldades. Você ia pegar o microfone. Pois é, patrocinei 6 e aqui estou eu. Que graça ia ter nisso? Então ainda bem, existem algumas pedras, e daí? Vamos removê-las. Então a ideia é a seguinte: que pedras são essas, né? O que são essas situações que eu estou falando? Para você que é novo, você ainda não sabe. Talvez seja para você timidez para mostrar esse plano. Talvez seja para você
o que seus amigos vão pensar de você, né? Você está muito preocupado com a opinião dos seus amigos, né? Pode ser isso. É engraçado, é que nem aquelas pessoas que entram no negócio e dizem: olha, eu vou entrar no negócio, mas não conta pra ninguém que eu tô fazendo emo, né? As pessoas têm medo do que os amigos vão pensar. Eu tive que aprender a não me preocupar. Meus amigos no início foram uma pedra gigante no meu caminho. Meus amigos no início, eu me preocupava muito com a opinião deles, tá? No início, realmente eu me preocupava, foi uma pedra que eu tive que aprender a remover da minha frente, tá? Agora, às vezes, você escuta a opinião de uma pessoa que não é a pessoa qualificada a te dar uma opinião. O que eu estou querendo dizer? Todos seus amigos vão ter uma opinião sobre esse negócio. Todos eles vão ter, tá? Pode ter certeza, cada um vai ter uma opinião. E muitas vezes a opinião é que esse negócio é uma pirâmide, é que esse negócio não funciona, é que as pessoas estão te enganando, é que só Daniel vai ganhar dinheiro, é que só não sei quem vai ganhar dinheiro, só Ricardo Vasco vai ganhar dinheiro. É interessante porque no início falavam pra mim: ah não, só os gringos vão ganhar dinheiro, né? Só os gringos. Aí começou a Monique, começou a ganhar dinheiro. Ah não, mas só a Monique vai ganhar dinheiro, só a Evelyn vai ganhar dinheiro, só o Daniel e Felipe vão ganhar dinheiro, só o Alan Chadrick vai ganhar dinheiro, só Arthur Roberto, só Davi Cohen, Aí agora, hoje em dia, se eles querem falar isso, eles precisam abrir uma lista. Eles abrem uma lista dos esmeraldas e falam: só tal pessoa vai ganhar dinheiro, só tal pessoa, só tal pessoa, só tal pessoa. E essa lista está crescendo. Então teus amigos vão ter uma opinião sobre alguma coisa, e todo mundo acha que a sua opinião é sempre a certa. Não é verdade? Você tem uma opinião sobre alguma coisa, você não acha que a sua é certa? É claro que você acha. Se você não achasse que a sua é certa, você mudava de opinião, você tinha outra. Então todo mundo sempre acha que a sua opinião é certa. Então não importa a opinião dos seus amigos, que muitas vezes vão dizer que isso não funciona. Como eu lembro quando eu comecei esse negócio, meus amigos me preocupavam muito, tá? Eu tive que entender que meus amigos não iam pagar as minhas contas, e eu tive que entender que meus amigos não iam me ajudar a realizar meus sonhos. Agora, eu aprendi que eu sim poderia ajudar meus amigos a realizarem os sonhos deles através desse negócio. Bastava que eu mostrasse para aqueles meus amigos que tinham uma opinião, bastava que eu mostrasse o que é esse negócio realmente, como funciona. Porque as pessoas muitas vezes estão preocupadas dizendo: ah, mas todo mundo já sabe o que é Amway. Será que todo mundo sabe o que é Amway? Eu faço essa pergunta: será que todo mundo sabe o que é Amway? Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui na sala já tinha escutado falar desse negócio antes e não tinha assistido reunião? Quem aqui, levantem a mão para eu ter uma ideia. Pessoas já tinham escutado falar antes e não foram, e tinham uma opinião e mudaram de opinião. Ok, bastante gente, né? Será que eles sabem realmente? Normalmente eles acham que sabem. Eles ouviram falar do negócio da Amway, que alguém disse para eles sobre isso, ou eles foram numa reunião e não entenderam nada. As pessoas acham que sabem. Por que eu estou dizendo isso? Vocês acham que realmente, em algum ponto hoje em Salvador, em algum ponto na Bahia hoje, existe uma reunião que esteja reunindo mais pessoas positivas, que esteja reunindo mais pessoas empreendedoras, mais pessoas determinadas, perseverantes? Você acha que algum lugar está reunindo mais pessoas simpáticas, sorridentes, mais pessoas amigáveis, mais pessoas sonhadoras do que tem aqui nessa sala hoje? Eu realmente não acredito. Então, se eles soubessem realmente o que nós fazemos, eles não estariam lá fora, eles estariam aqui dentro com todos nós. Então o nosso trabalho é mostrar para as pessoas o que nós fazemos realmente. Esse é o nosso trabalho. Agora, eu me preocupei muito com as opiniões dos meus amigos no início. Eu realmente me preocupei. Eu lembro que eu estudava engenharia de computação, estava me formando em engenharia de computação, e no dia seguinte que eu assisti o plano, eu tinha uma prova. Eu tinha uma prova e eu tinha marcado uma reunião, a Monique tinha marcado uma reunião na minha casa alguns dias depois, tá? E eu lembro que eu fui fazer a prova e eu estava entusiasmado com a possibilidade disso dar certo, com a possibilidade do plano de marketing funcionar. Eu estava entusiasmado. E eu quero que vocês entendam como era o Daniel Rui. O Daniel Rui era uma pessoa
extremamente tímido, tá? Que entrava na sala de aula de óculos escuros, olhando pro chão, não falava com ninguém, sentava no fundo da sala, levantava mais cedo e saía sem falar com ninguém. Esse é o Daniel Rui. Tá? As pessoas achavam que eu era antipático, mas não é, eu era tímido. Eu era aquela pessoa que quando o professor vai fazer uma pergunta, eu me escondia atrás do caderno, sabe? Tentando entrar na gaveta ali. Eu estava tentando me esconder, porque eu era extremamente tímido. E já tinham me dito que esse negócio mudava as pessoas, mas eu não sabia que era tão rápido e tanta diferença. Porque no dia seguinte, quando eu fui fazer a prova, eu era o cara mais simpático do mundo. Eu falava com todo mundo: meu amigo, como vai? Há quanto tempo? Como vai você? Quanto tempo que nós não conversamos? Oi, tudo bem? Eu falava com todo mundo. Por quê? Eu queria chamar as pessoas para a reunião. Eu lembro que eu fui fazer a prova. E eu fui o primeiro a acabar a prova. Hoje realmente não importa muito quanto eu tirei, mas o fato é que eu saí da sala, sentei no corredor e esperava cada pessoa que saísse. Cada um que saía, eu puxava um papo e chamava para reunião. Puxava um papo, chamava para reunião. Até que saiu um amigo meu, amigo entre aspas, né? Na época a Amway vendia basicamente panelas e sabão, tá? E eu lembro que eu estava sentado e eu chamei meu amigo, eu fui conversar com ele, ele me perguntou: isso é Amway? Eu falei: eu não estava preparado, eu não sabia como conversar com uma pessoa que soubesse sobre o negócio, eu não estava preparado. Eu lembro que ele perguntou: isso é Amway? Ele falou: Daniel, você estudou 5 anos de faculdade para se tornar paneleiro? Eu lembro que eu olhei para ele, eu não sabia o que dizer. Cada pessoa que saía da sala, eu ia tentar falar com ela, mas ele era mais rápido do que eu. Ele era sempre mais rápido, chegava na pessoa e falava: o Daniel vai ser vendedor de panela, o Daniel vai ser vendedor de panela, o Daniel vai ser vendedor de panela. Então, no final da prova, reuniu um grupinho, tá? Um grupinho de pessoas que ficaram zoando da minha cara lá por meia hora, dizendo que eu ia ser vendedor de panela. Isso foi uma pedra no meu caminho, uma situação que eu tive que aprender a remover. Quando eu mostrei esse negócio para o meu pai, quando eu falei sobre esse negócio para o meu pai, porque eu não mostrei realmente, quando eu falei para ele sobre isso, entendam que meu pai é a pessoa que eu mais confio no mundo, tá? A pessoa que eu mais confio, trabalhou a vida inteira por mim, tá? Por mim, pelo meu irmão. E eu lembro que quando eu fui falar para ele sobre esse negócio, meu pai olhou para mim e não me chamou de vendedor de panela, me chamou de vendedor de sabão. Mas tudo bem, porque eu tive que entender que a opinião do meu pai nessa situação não valia tanto. Ele não conhecia o negócio, ele nunca tinha ido a uma reunião, nunca tinha estado num seminário, nunca tinha escutado uma fita, nunca tinha ido a uma convenção. Eu tive que entender que sobre esse negócio eu tinha que escutar as pessoas que tinham o resultado que eu queria ter. Eu não podia escutar aquele meu amigo, tá? Que me dizia que não ia funcionar e estava dirigindo um carro pior do que eu dirigia na época, e estava morando numa casa que eu nunca queria morar. É aquela pessoa que nunca saía do trabalho, aquela pessoa que recebia ordens de todo mundo na empresa, aquela pessoa que não tinha liberdade, não podia dar um bom estilo de vida para sua família. Eu não podia escutar aquela pessoa, eu tinha que escutar alguém que tinha o estilo de vida que eu queria ter. Eu tinha que aprender com alguém que tivesse feito antes de mim. Então as pedras vão existir, diversos tipos de pedras vão aparecer no teu caminho. Você tem que aprender a removê-las. E como é que o ser humano facilita o seu trabalho? O ser humano facilita o seu trabalho usando ferramentas. Porque pode ser que a primeira pedra que você encontre, pode ser que você sozinho tenha força de se agachar e remover essa pedra da tua frente. Agora, tá? Pode ser, e isso vai acontecer, que venham pedras tão grandes que você sozinho não consegue tirar da tua frente. Então você vai precisar usar ferramentas. Antes de mais nada, antes de usar as ferramentas, você precisa ter algo no final da jornada. Porque se você estiver andando e batendo uma pedra, e você não tem um sonho no final da jornada, você vai olhar para a pedra, e você vai olhar para a pedra, e vai tirar o olho da pedra, e vai olhar para a pedra de novo, porque você não tem lugar nenhum mais para olhar.
Você vai ficar olhando na situação, até que você vai falar: por que eu estou tentando passar por essa situação? Eu vou parar aqui mesmo. Você não tem nenhum lugar mais para olhar a não ser a pedra. Então a ideia é a seguinte: primeiro tenha alguma coisa no final da jornada. Depois use ferramentas para te ajudar a remover essas pedras. Que ferramentas são essas? As fitas que vão funcionar como a britadeira do negócio, vão fazer as pedras imensas parecerem pequenininhas. Mas esses eventos funcionam como um trator. É a associação desses eventos que removem as situações da tua frente. E o evento mais forte que nós temos, porque às vezes você vai encontrar uma pedra tão grande, mas tão grande, que um trator não tira e que a britadeira não quebra. E você precisa do evento mais forte, que é a dinamite do nosso negócio, que é a convenção. Então, você vai começar a andar na jornada. E para andar, você não vai fazer... Isso aqui é um negócio diferente. Você não é como uma faculdade, que você vai aprender a trabalhar e depois começar a trabalhar. Aqui você aprende fazendo. Você anda, você dá os passos e você encontra uma pedra. Você aprende como passar pelas situações, você aprende, você remove as pedras do caminho, você anda, encontra uma pedra. É assim que funciona, esse trabalho. É uma coisa simultânea, aprender e trabalhar, uma coisa simultânea. Então a primeira coisa que você tem que fazer: aprender os básicos do negócio, aprender a dar os passos básicos do negócio. Quais são os passos básicos? Fazer uma lista, se tornar um mestre em contactar e convidar pessoas, aprender a mostrar esse plano e fazer isso o mais rápido possível. São os passos básicos do negócio para patrocinar pessoas da maneira correta. São aqueles passos que, quando a gente fala, as pessoas mais antigas dizem: ih, isso eu já sei, vamos escutar isso tudo de novo, né? A maioria das pessoas já sabem, mas a maioria das pessoas não fazem, tá? As pessoas que fazem estão se movendo. As pessoas que fazem estão vindo sentar cada vez mais para frente. As pessoas que fazem estão subindo no palco como Quicksilver. Então você tem que ouvir de novo, e de novo, e de novo. E muitas vezes isso é para as pessoas que já fizeram. Muitas vezes as pessoas já fizeram os passos básicos e chegam a um ponto que dizem: eu não sei porquê, mas meu negócio não está crescendo. Eu estou em 12% e não estou crescendo mais. Pode ser ao nível de silver, pode ser ao nível de direto, pode ser ao nível que for, tá? Pode ser em 0%, pode ser em 3%. Você fala: não sei o que está acontecendo comigo. E normalmente o que está acontecendo é que você deixou de fazer os básicos. Você tem que voltar a fazer o que você fazia para chegar onde você chegou. Você tem que continuar a fazer o que você fazia. E começa onde? Visualizar o sonho. Porque muitas pessoas entram nesse negócio e começam sonhando grande, sonhando alto, realmente sonhando com alguma coisa. E essas pessoas começam a trabalhar com força porque tem um objetivo. E de repente essas pessoas entram na rotina do trabalho, porque esse negócio também pode existir uma rotina nesse negócio. Se você for alguém que esqueceu dos teus sonhos, você entra na rotina do negócio. Você tem que ir a um seminário, você tem que ir a uma reunião aberta. Você não quer ir, você tem que ir. Porque quando é que você vai querer mostrar um plano? Quando é que você vai querer escutar uma fita? Quando você tem um sonho real que você está visualizando todos os dias. Então, normalmente isso acontece quando a pessoa esquece, para de visualizar seu sonho todos os dias. Então, minha recomendação para vocês é: voltem a visualizar seus sonhos todos os dias. O primeiro nisso, e depois se torne um mestre nos básicos. Se torne um mestre em fazer tudo que te trouxe até onde você chegou hoje. E se você está começando, se torne um mestre dos básicos agora. Como? Fazendo e aprendendo do sistema de treinamento, dando os passos necessários. Se torne um mestre dos básicos. Seja um mestre em fazer a lista e aumentar a lista toda semana, todos os dias. Seja um mestre em contactar pessoas. Seja um mestre em mostrar o plano com entusiasmo. Não como uma rotina, desenhar bolinhas, mas com entusiasmo. Passando para as pessoas o que você acredita que você também pode realizar. Se torne um mestre nos básicos, em fazer a lista.
fazer aquela lista grande para as pessoas novas na sala. Eu vou recomendar a lista de no mínimo 100 pessoas. Uma das pedras dos caminhos de algumas pessoas mas eu não conheço 100 pessoas. Basta você abrir o seu manual, tá? Que vem dentro do seu kit, e você vai ver como fazer uma lista, e você vai perceber que todo mundo conhece mais 100 pessoas. Você precisa aprender a tomar informações de todos os lugares possíveis, de qualquer um que sabe como construir esse negócio e pode te ensinar alguma coisa. Toma informação, ou do sistema de treinamento, ou da sua linha ascendente. Nunca de linhas cruzadas, nunca de pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, tá? Linha ascendente ou sistema de treinamento. Então use as fitas, a britadeira do negócio. Use os eventos como reunião aberta, seminário, que funcionam como o trator do negócio. Use esses eventos que funcionam como um trator. Por quê? Quando nós nos associamos, quando se juntam pessoas que têm um mesmo objetivo, essas pessoas se tornam mais fortes, é natural, tá? Passa uma energia natural. Você sai daqui um pouco mais forte, um pouco mais acreditando no que você está fazendo. Esteja com as pessoas que estão fazendo, tá? Esteja com elas nesses eventos. A associação usa o trator do negócio. E finalmente usa a ferramenta mais poderosa, usa a dinamite. Porque uma vez que você tem a dinamite na sua mão, você tem força para explodir qualquer pedra que venha no seu caminho pelos próximos 4 meses, que é onde você vai estar pronto para pegar uma outra dinamite. A dinamite é a convenção do nosso negócio. É um evento que acontece de 4 em 4 meses. É um evento imperdível, porque é onde você tira mais força e mais conhecimento. Você não tem um diamante com 4 anos de negócio, você tem diversos diamantes com mais de 10 anos de negócio, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, pessoas te ensinando num fim de semana, sexta e sábado, tudo que você precisa saber para começar a correr pela sua jornada. Você tem uma ferramenta para sair explodindo as pedras do teu caminho. Se você nunca foi à convenção e você foi a essa próxima, você vai entender por que eu estou chamando a convenção de dinamite. Eu tenho certeza que você vai entender, porque você vai voltar com uma força, tá? Que é impressionante. Quando você sai da tua primeira convenção, você fala: caramba, é impressionante como eu tenho força, como eu quero fazer esse negócio, como eu posso fazer. Você acredita que você pode. Quando você acredita que você pode, você faz. Eu quero que vocês entendam como eu era, tá? Eu era uma pessoa que já era muito sonhador. Eu já era muito sonhador antes do negócio. Com 15 anos de idade, 10 anos de idade, 20 anos de idade, eu era uma pessoa sonhadora. Eu sonhava em ter um negócio próprio, em crescer, em ter um estilo de vida fantástico. Eu sonhava muito, tá? Eu já era sonhador. Aos 19 anos de idade eu tinha um negócio próprio já. Eu tinha um bar, tá? Com os amigos que eram meus sócios. Eu trabalhava, eu corria atrás. Eu buscava a Evelyn sempre, porque a Evelyn era uma outra pessoa muito empreendedora. E a Evelyn estava sempre com uma ideia nova. Então estava sempre atrás da Evelyn, tentando saber o que ela descobriu agora, o que ela descobriu de novo que nós podemos ganhar dinheiro, tá? E eu estava sempre tentando escutar. O Alan Chadrick, ele era o meu melhor amigo. Durante a escola, nós éramos os melhores amigos, andávamos juntos sempre. E nós conversávamos muito sobre tudo que nós íamos conquistar juntos. Nós íamos construir um negócio juntos, nós íamos ter nosso próprio avião, nós íamos ter nossa fazenda, nossos iates. Nós sonhávamos muito juntos. Então sempre que um tinha uma ideia de fazer alguma coisa, durante a faculdade nós nos separamos um pouquinho. Sempre que alguém tinha uma ideia, um ligava para o outro, tá? Um ligava para o outro, e dava a ideia e nunca saía nada. Nós nunca fizemos nada antes desse negócio juntos, nós só falávamos. Mas eu já era muito sonhador. Talvez você não seja assim, tudo bem. Talvez você entrou no negócio e você descobriu alguma coisa que você quer agora. Você nunca sonhou antes na tua vida. Não importa. Se o que você quer é real, tá? Você vai ter energia para construir esse negócio. Agora, pode ser que você seja como eu era. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade estagiar na engenharia de computação em 2 empresas diferentes, por 1 ano eu estagiei. Quando eu vivi a rotina, eu percebi que eu não queria aquilo pro resto da minha vida. Eu percebi que o que eu mais queria não era só o estilo de vida. O que eu queria era liberdade.
tá? Eu queria ser livre de acordar na hora que eu quisesse, fazer o que eu quisesse durante o dia, trabalhar quando eu quisesse. Se eu quisesse ter um negócio outro próprio, eu poderia ter um outro negócio próprio. Se eu quisesse simplesmente viajar pelo mundo, eu poderia. Eu descobri que eu não queria aquilo. Então eu estava pronto para essa oportunidade. Quando me convidaram, eu estava pronto para isso, tá? Eu estava pronto para ver esse negócio e falar: opa, eu quero fazer isso, eu já tenho sonho, tá? Como é que eu entrei nesse negócio? Foi de uma maneira bastante interessante, tá? Eu tinha os sonhos, eu não conhecia o caminho, tá? Entendam, eu não quero que ninguém se compare comigo, porque uma das piores formas de crossline nesse negócio, tá? Uma das piores formas é você se comparar com uma outra pessoa. Ah, mas essa pessoa está crescendo mais rápido do que eu. Ah, mas essa pessoa está crescendo mais devagar do que eu. Quando você se compara com outras pessoas, você perde energia. Por quê? Porque você fica triste. Ah, mas ele chegou em tantos anos, eu não estou conseguindo chegar em tantos anos. Ou então você fica feliz demais e fala: eu sou o melhor, ninguém consegue me alcançar. E você perde a humildade e você começa a ser arrogante, não aprende mais nada. Então não é para você se comparar, cada um tem sua jornada. Não é você que decide as pedras que vão aparecer no teu caminho, mas só você pode tomar a decisão de remover essas pedras. Então a ideia é: talvez você não seja assim. Talvez você começou a sonhar quando entrou no negócio. Maravilhoso, você também pode. Vocês vão ver pessoas subindo nesse palco que vão dizer: ei, eu estava totalmente satisfeito com minha vida, eu não queria nada mais, até que eu vi esse negócio, eu percebi que eu podia conseguir algo mais. Tudo bem, existem diversos tipos de pessoas. O fato é que um dia eu estou trabalhando no meu computador, fazendo trabalho para a faculdade, e toco o telefone. Eu atendo, eu lembro até hoje, era a Evelyn. A Evelyn me pedindo o salão de festas porque ela ia ter uma reunião. Ela queria ter uma reunião e precisava de um espaço um pouco maior, e pedindo o salão de festas do meu edifício. Eu lembro que eu falei sem problema e eu perguntei para que servia. Eu lembro que ela não me dizia para que ia ser essa reunião, ela não me dizia por que ela ia ter essa reunião, que negócio é esse, ela não me dizia nada, tá? Ela me deixou tão curioso que eu quis ir à reunião, tá? Ela me deixou com curiosidade. Eu não sei se ela já era profissional ou se ela não acreditava que eu podia fazer, tá? Mas o fato é que tudo bem, porque eu fui curioso o suficiente, eu fui na reunião. Eu não sei se algum dia eu estive na lista da Evelyn ou na lista de alguém. Na verdade eu acredito que eu estive, né? Estava escrito assim na lista da Evelyn: reunião no salão de festas do Daniel Rui, e tinham todos os convidados que ela ia convidar e eu não estava lá, né? Duas coisas não podiam faltar: as pessoas e o salão de festas. Daniel Rui, tudo bem, se viesse ou não viesse estava tudo bem. Por quê? Porque eu era novo, eu era jovem, eu não tinha credibilidade, eu não era exatamente a pessoa pronta para se tornar um líder no marketing de rede. Não, eu era alguém que era um cara normal, era um cara tímido, sem credibilidade, era uma pessoa normal, como a maioria de nós aqui na sala. Pessoas normais, tá? Pessoas normais que tomaram uma decisão de fazer alguma coisa para conseguir resultados anormais. Então o fato é que eu fui naquela reunião, eu lembro até hoje que tinham várias pessoas naquela reunião, tá? Tinham cerca de, sei lá, mais de 50 pessoas naquela primeira reunião. Todo mundo com o braço cruzado, todo mundo desconfiado, né, dos gringos, né? As pessoas pensando: como é que esse gringo, aí o Terry McKinnon estava na reunião, como é que esse gringo vai tentar colocar sua mão grande no meu bolsinho pequeno, né? E eu estava lá assistindo aquela reunião, e eu estava em toda a minha ingenuidade, eu era ingênuo. Eu estava olhando e falando: será que isso funciona? Será que isso é verdade? Tomara que isso seja verdade. Mas eu não estava achando que podiam estar me enganando. Não passou isso pela minha cabeça. Eu sei que passou pela maioria da cabeça de vocês. O que não importa, passou pela maioria da cabeça de todos os diamantes do mundo. Mas eu era ingênuo. E eu simplesmente falei: será que isso funciona? Eu fui ingênuo o suficiente para acreditar que eu podia ficar rico, tá? Eu percebi, tá, que eu tinha muito a ganhar e muito pouco a perder. Eu tinha muito a ganhar e muito pouco a perder. E se eu tinha muito a ganhar e muito pouco a perder, valia a pena tentar. E quando eu resolvi tentar, eu não tentei, eu fiz. Então o que eu digo para você é: se você vai tentar, fantástico. Não tente, faça. Tenham pelo menos um kit extra. Por quê? Para você estar pronto para patrocinar alguém quando essa pessoa aparecer. Como
eu tinha esse kit extra e como eu estava entusiasmado, eu liguei para o Alan Shadik. Alan Shadik tinha assistido o plano há um mês atrás. Há um mês atrás ele tinha assistido o plano e não tinha mais ido a reunião nenhuma. Eu chamava ele toda semana, ele me dizia: ah, Daniel, tá bom, eu vou nessa semana, eu vou levar 10 convidados comigo. Eu ficava esperando o Alan Shadik chegar e nada. Um mês depois eu tinha um kit ali, eu falei: que desperdício de dinheiro, melhor eu ligar para alguém. Eu liguei para o Alan, eu perguntei: Alan, você está fazendo alguma coisa? Ele disse: não, estou indo para aí agora. Desliguei o telefone e cheguei na casa do Alan. Cheguei na casa do Alan e eu tirei as dúvidas que o Alan tinha. O Alan tinha as mesmas dúvidas que as pessoas têm hoje em dia. Ah, mas será que isso vai dar certo? Será que isso não vai acontecer isso? Será que a Emo paga realmente? Será que isso vai continuar aquecendo? Será que não sei o quê? Todas as desculpas. E eu simplesmente tirei as dúvidas e vendi o kit, patrocinei. Então, aí patrocinou o Alan Shadik, falei sobre os 8 passos para ele. E foi muito interessante, que eu falei sobre plano, né? Você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano na sua casa onde você vai convidar pessoas. O Alan olha para mim e diz, vocês conhecem o Alan, né? O Alan olha para mim e diz: Daniel, mas quem é que vai me mostrar esse plano na minha casa? Eu olhei para trás, quem é que vai mostrar o plano na casa do Alan? E eu percebi que não tinha ninguém. E eu olhei para mim e eu falei: eu acho que sou eu, né? Eu percebia que se eu dissesse para o Alan: eu não estou pronto ainda, eu sou tímido, né? Eu não sei todas as informações. Um dia o Alan ia estar fazendo a mesma coisa, adiando o trabalho, tá? Então eu falei: vou mostrar o plano, maravilhoso, vamos começar. E eu fui para o meu primeiro plano. Eu falei: Alan, chama muita gente, você precisa encher a casa. O problema foi que ele acreditou nisso. Quando eu cheguei na casa dele, era um playground. Eu com meu quadro tinham 30 pessoas. Meu primeiro plano, eu de calça jeans, camiseta, porque não sabia que devia usar terno para dar uma boa impressão, nada disso. Eu entrei de calça jeans e eu vejo 30 pessoas. Se lembra quem é Daniel Rui? Tímido, tá? Eu estava com o meu quadro, eu lembro que eu comecei a temer. Eu soltei o quadro caiu no chão. Eu olhei para o Alan e falei: Alan, eu acho que eu não posso fazer isso. O Alan fechou a mão e disse: eu marquei o plano, agora você vai fazer. E eu fiz. Eu mostrei o plano. Então eu comecei. Eu falava baixo, eu suava, eu temia, eu olhava para trás só para ver se ainda tinha alguém na sala, né? Ninguém entendeu nada, mas 7 pessoas entraram na hora. 7 pessoas assinaram o kit na hora daquelas 30, tá? Agora vocês me perguntam: como é que essas 7 pessoas entraram na hora? Como é que você conseguiu isso? Eu tenho que te dizer, não tenho a menor ideia, nunca consegui isso de novo. Mas tudo bem, o fato é, se eu tivesse no sofá assistindo televisão, certamente essas pessoas não iam entrar e talvez hoje eu não estivesse aqui. O que eu quero dizer para vocês é: façam alguma coisa. Seu plano vai ser ruim? Ótimo, mostre. Seu plano, você não tem coragem de mostrar o plano? Vai e mostra. Toma atitude e faça alguma coisa. Não importa se vai ser bom ou não. Se você estiver fazendo alguma coisa, alguém vai entrar no negócio. Nenhum plano é tão bom que vá patrocinar alguém que não quer fazer alguma coisa, que não tem o sonho. E nenhum plano é tão ruim que não vai patrocinar alguém que tenha sonho. Então vai mostrar o plano, vai encontrar as pessoas que têm o sonho, vai fazer alguma coisa. E começamos a trabalhar e entravam pessoas e saíam pessoas, e não tinha sistema de treinamento, e não estava aquecendo, não aquecia, passou meses e não aquecia, tá? Até que finalmente teve um seminário com o Terry McEwen, e o Terry McEwen, no final nós perguntamos para o Terry: o que nós precisamos fazer para ganhar dinheiro? Eu lembro que eu fui pessoalmente conversar com ele e perguntei: o que eu preciso fazer para crescer nesse negócio? Ele olhou para mim e falou: Daniel, você precisa ir à convenção. E é exatamente a mesma coisa que eu vou dizer para todos vocês hoje na sala. Vocês precisam ir à convenção. O Theo olha para mim e diz: a convenção é um evento, tá, que você vai aprender dos melhores do mundo, tá? Os maiores diamantes vão te ensinar como eles fizeram o que fizeram. Então você precisa estar frente a frente com eles para aprender, para escutar, para anotar,
para sair de lá com energia e com força de trabalhar. Ele me explicou como era a convenção, ele me explicou que tinha um investimento, e eu tive que entender que nesse negócio existem alguns investimentos. Se você está começando um negócio seu, vão existir alguns investimentos necessários. O funcionário é a pessoa que trabalha e ganha, trabalha e ganha, trabalha e ganha, trabalha e ganha, né? Nunca tem que tirar nenhum tostão do bolso. Você nunca vai ter que pagar aluguel, você nunca vai ter que comprar um computador, uma mesa, você não tem investimentos a fazer quando você é funcionário. Agora, quando você é empresário, o empresário é o coitadinho, né? O coitadinho que tira o dinheiro do bolso para pagar o aluguel. É o coitadinho que compra a mesa, é o coitadinho que compra o computador. Esse é o empresário. Agora, vocês nunca vão conhecer um funcionário que ganhe mais do que o dono da empresa. E vocês podem dar desculpas ou encontrar motivos. Ou você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para ir à convenção. Ou você vai dizer, eu vou à convenção para nunca mais na minha vida precisar dizer, eu não tenho dinheiro. Ou você vai dizer, mas eu não tenho tempo para ir à convenção, não posso viajar porque meu chefe não vai deixar eu ir. Ou você vai dizer, eu vou arrumar tempo, mas eu vou para o Rio de Janeiro porque eu quero aprender como nunca mais ter meu chefe me dizendo quanto tempo eu tenho ou não. Tem pessoas que vão dizer, não vou deixar meus filhos com parente, eu não tenho com quem deixar meus filhos. E tem pessoas que vão dizer, eu vou deixar meus filhos com parente, com um amigo, por um fim de semana e mais alguns dias de viagem. Por quê? Porque eu quero pelo resto da minha vida poder ter mais tempo para dedicar ao meu filho, poder levar meu filho para a Disney, poder fazer o que meu filho quiser. Então, a minha recomendação é, não perca por nada, porque nós voltamos, nós tínhamos um negócio de 100 pessoas, tá? 100 pessoas que já estavam no negócio, e passou o carnaval durante a convenção, quando nós voltamos era 0, não tinha mais ninguém no nosso negócio, ninguém, mas não importava mais, nós estávamos na convenção, nós tínhamos a dinamite, a decisão tinha sido tomada, e nós começamos a trabalhar, e dali foi só crescimento, foi só trabalhar o mais rápido possível, como nós aprendemos na convenção, foi só crescimento. Mas o importante é, nós voltamos, e nós começamos do zero, em 4 meses, Silver Producer, em 1 ano e meio, Esmeralda, em 3 anos, e alguns meses, diamante. Então é isso que eu recomendo para vocês. É isso que eu recomendo. Se eu pudesse transferir para vocês, da minha mente para a mente de vocês, a convicção que eu tenho de que a convenção vai fazer bem a vocês para o seu negócio, eu faria isso, mas eu não tenho essa capacidade. A única coisa que eu posso fazer aqui é abrir meu coração e falar a verdade. Algumas pessoas vão falar, não, ele está tentando me enganar, ele está querendo que eu viaje para o Rio de Janeiro, sei lá por quê. Tudo bem, mas eu vou sair daqui com consciência tranquila, que eu sei que eu falei o que é melhor para vocês, porque foi o melhor para mim. Então não perca por nada, esteja lá, porque gente, nós voltamos e a vida de diamante é incrível. Realizar os sonhos é maravilhoso. Poder não ter dívida, poder dirigir o carro que você quer, viajar pelo mundo, passar mais tempo com seu diamante, esquiando, poder fazer coisas que você nunca imaginar em fazer antes desse negócio, é maravilhoso. E o mais interessante é quando você está chegando e começando no final da jornada, e você está tocando nos teus sonhos, você está sentindo os teus sonhos, você está começando a tocar. Pessoas chegam para mim hoje em dia e dizem, mas você teve sorte. Depois disso tudo, pessoas chegam para mim e dizem, depois de eu ir para Chicago, depois de eu trabalhar, pessoas chegam e dizem, mas você teve sorte. Mas hoje em dia eu não me preocupo com isso, porque eu tenho uma definição para sorte. Sorte é quando oportunidade se encontra com competência de tomar as decisões corretas, e você coloca nisso muito trabalho. Isso é sorte. A oportunidade, gente, está aqui, está na cara de vocês. Eu espero que, se vocês têm algum sonho, vocês tenham a competência de tomar as decisões corretas, porque se vocês trabalharem daqui a 2 a 5 anos, vocês vão adorar ouvir as pessoas chegarem para vocês e dizer, mas você teve sorte. Muito obrigado, nos vemos no Rio de Janeiro. Este é o final do programa.